Romanos capítulo 8, versículos 12 até 17. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E, meus irmãos, neste capítulo, conforme mencionei a semana passada, a palavra Espírito aparece umas 30 vezes. Só a semana passada nós considerámos umas 10. E o Espírito, a palavra Espírito e a ação do Espírito continua a ser dominante aqui neste trecho que nós vamos focar a nossa atenção hoje. É de facto interessante, eu tenho como título para este pequeno trecho, Entrada na Família de Deus. Entrada na Família de Deus. E de certo modo, na nossa igreja nós temos enfatizado isto também. Não? Cada um de nós pertence a uma família carnal, mas aqui dentro somos uma família. E na família não há distinções, somos todos parte, todos temos a mesma importância, sobretudo a mesma importância para Deus, mas por causa disso também devemos ter a mesma importância uns para com os outros. E Paulo aqui, falando da questão de adoção, está de facto a dar a indicação de que há uma entrada na família de Deus de alguém que não pertencia a essa família, não é? E menciona aqui como é esse processo, mas menciona também quais são depois os privilégios, qual é, digamos, a bênção que essa pertença à família, na família de Deus traz. Paulo tem em mente, digamos aqui particularmente nos versículos 15, ou no versículo 15 sobretudo, tem em mente o processo de adoção que havia em Roma. E o processo de adoção era bastante complicado, digamos, bastante sério também. Havia outras coisas que eram muito mais levianas, tratadas de uma forma, digamos, muitas vezes parcial, mas esta questão da adoção era, de facto, uma preocupação, era comum em Roma, e havia, digamos, uma preocupação em fazer isto de tal modo que não ficassem dúvidas para ninguém. Por exemplo, o imperador Cláudio, vários imperadores em Roma, o imperador Cláudio adotou Nero para seu filho. Nero foi, de facto, um imperador sanguinário, tremendamente anticristão, inclusive, segundo a história, mandou incendiar Roma e atribuiu a culpa aos cristãos para os perseguir mais intensamente. Mas Cláudio tinha um certo interesse em Nero, adotou e, digamos, tratou do processo de adoção para que Nero então pudesse ser o imperador que lhe viesse a suceder. Não havia entre Cláudio e Nero qualquer relação sanguínea, mas acontece que Cláudio, o imperador Cláudio, tinha uma filha e essa filha tinha por nome Otávia. Irmão Romualdo, importa só de chegar ali, se faz favor. Tinha por nome Otávia. E aquilo que aconteceu foi que, a dado passo mais adiante, quando Nero se apaixonou por Otávia, foi impedido de casar com ela. Porquê? Porque eles, segundo a lei de Roma, eram irmãos. Não do mesmo pai, não tinham nada a ver com sanguinidades, não havia nenhuma relação física entre eles. Portanto, eram homem e mulher completamente distintos, mas por causa da lei de adoção de Roma, eles eram irmãos e, por conseguinte, não era permitido que houvesse casamento entre irmãos. E aquilo que acabou por ser feito foi a alteração da lei,
A lei foi alterada para que, neste caso concreto, os irmãos pudessem casar. E Nero acabou por casar então com Otávia nesse sentido. O Senado romano teve de fazer um decreto especial. Como? Não, isso não está na Bíblia. Isto vai-se buscar naturalmente à história de Roma, não é? Do Império. E de facto esta ideia de adoção fazia com que aquele que não era filho e que passou a ser adotado tinha os mesmos direitos que um filho. E, portanto, era tratado do mesmo modo. E isto é importante, esta ideia, de facto, que Paulo procura transportar aqui, fazendo, digamos, este paralelo em relação à adoção por Deus na família de Deus, não é? Então, vamos considerar aqui a questão do poder, ainda do poder paternal. Porque, havendo adoção, para quem, entretanto, chegou, estamos em Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17. O poder paternal em Roma também tinha uma expressão muito grande. E eu estou a falar disto por causa do contexto, para nós podermos entender, digamos, porque Paulo, quando escreve aos Romanos, escreve usando estas palavras num contexto que eles entendiam. Portanto, esta era a situação em Roma. E quando Paulo fala de adoção, que nós temos recebemos o Espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai, que é uma tradução, podemos colocar assim, paizinho, não é? Portanto, é uma tradução mais próxima, mais íntima, não é? Paizinho. Então, esta relação faz com que nós que não éramos filhos, porque fomos adotados, passamos a ser filhos. E tratamos o nosso Deus por Pai. Exatamente por causa da forma como Ele nos recebeu na sua família. E Paulo, quando está a escrever aos Romanos, sabe que eles entendem perfeitamente estas palavras. Sabem o que é o papel do pai e sabem também exatamente que o processo de adoção significava direitos iguais para os filhos, não é? E, portanto, isto é muito importante. Por causa exatamente daquilo que ele vai dizer a seguir no versículo 17. Os direitos estão no versículo 17 de uma forma explícita. E se filhos, também herdeiros. Portanto, a questão da herança aqui, que é importantíssima, não é? O processo de adoção em Roma, que eu comecei a referir há pouco, relativamente à história de Cláudio, Nero, etc., processava-se, digamos, de uma forma que era bem vincada. Digamos, tinha que haver dois passos. O primeiro passo era a venda simbólica com moedas. Portanto, aquele que vinha a receber de adoção, comprava, não é? E, portanto, o filho era entregue para a adoção e recebia aquele que ia adotar, era como se fosse uma compra. E havia umas moedas de cobre, e ele entregava essas moedas de cobre ao pai. E desse modo ele recebia o filho do outro por adoção. Mas depois havia o retorno, isto é, o filho era devolvido ao pai e as moedas que foram entregues eram devolvidas ao comprador. Portanto, havia aqui como que uma possibilidade de voltar atrás. Um tempo de reflexão. É realmente isso que tu queres, pai? É isso que tu queres? Queres vender o teu filho a outro? Queres que ele seja recebido como filho por outro? Quero. Então, primeiramente, o pagamento. Mas depois, há ali um tempo de reflexão. E por isso mesmo havia a devolução, ou seja, voltava tudo ao mesmo. Este era o primeiro passo. O segundo passo é, não, nós vamos confirmar isto. E a confirmação era então, digamos, uma nova venda. E aí havia troca
da criança, não é? Para ser adotada, e a entrega de moedas. E aí era definitivo, porque então o processo ficava, digamos, arrumado e confirmado entre o pai vendedor e o filho vendedor. Depois era preciso avançar para o passo final, o passo judicial, que é ir diante do magistrado e dizer, olha, isto aconteceu, esta criança agora passa a ser meu filho, porque o acordo foi feito com o seu pai de sangue. E isto era registado. E a partir daquele momento já não havia retorno. A partir daquele momento, aquela criança deixava de ter o seu, como pai, o pai biológico, e passava a ter um outro pai. E não havia retorno. Porque a possibilidade de reflexão, de retorno, já tinha sido feita. Houve um tempo próprio para isso. A partir do momento em que a terceira, digamos, o terceiro contrato é feito, então já não há mais volta. E era registado como filho daquele que, entretanto, passava a ser o seu novo pai. E, digamos, este era um processo. E os irmãos vejam como hoje, às vezes, a situação de adoção é tão complicada neste país. Para já leva muito tempo. Depois, às vezes já tem acontecido crianças que são adotadas e ao fim de algum tempo os pais biológicos querem de volta. E vejam os traumas que isto causa para a criança e para quem, entretanto, já se afeiçoou, já lhe deu carinho, já lhe deu um lugar na casa, ao lado das outras crianças, que muitas vezes há. E como isto provoca, digamos, alterações nos sentimentos e no relacionamento aqui, que é uma coisa tremenda, não é? Mas é interessante que ainda diante do magistrado, lá, do Ministério Público em Roma, havia uma transferência de direito com uma carta, com um documento, e isto era feito na presença de 7 testemunhas. Testemunhas que inclusive tinham presenciado aquela troca de moedas, estavam ali para confirmar que de facto aquilo tinha sido de livre vontade e que o assunto tinha sido tratado segundo as normas, segundo a lei de Roma. E, portanto, com aquelas 7 testemunhas, não eram 2 compradas ali, não é? Eram 7 testemunhas, digamos, dos 2 lados, de tal modo que não houvesse dúvidas. Só então é que o processo de adoção ficava completo. Meus irmãos, chegando aqui ao texto, nós recebemos o espírito de adoção pelo qual chamamos ou clamamos Abba, Pai. Deixem-me, meus irmãos, pegar aqui num texto em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É um texto que os irmãos se lembram com certeza. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então vamos ler. Eu leio daqui para todos poderem ouvir bem. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Então Pedro declara aquilo que nós somos, e ele está a escrever para os gentios. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, povo comprado, povo que foi como que resgatado, por quem foi pago um preço, não é? Digamos, povo que foi adotado pelos senhores. Vós que outrora nem erais povo. Nós não éramos povo, então isso significa o quê? Nós não éramos gente? Nós não éramos povo de Deus.
E meus irmãos, permitam-me só, isto faz-me lembrar aqui um cântico que nós cantávamos nos tempos em que eu era jovem, numa manifestação, podemos dizer, logo depois do 25 de Abril de 74, quando nós estávamos na Igreja da Parede e a começar uma nova igreja em Oeiras. Então juntámos-nos e fizemos como que uma marcha, naturalmente com o devido anúncio às autoridades e concordância, mas até chegar, desde a estação de Oeiras até chegar lá onde estavam as instalações da nova igreja. E uma das coisas que nós íamos cantando pelo caminho era: quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar lá nos céus. Alguns irmãos se lembram disso? Quem é? Ontem cantaram isso? Então já tem o ensaio, então os irmãos vão. Então vamos lá. A minha voz, como sabem, é fraquíssima. Mas os irmãos lembram-se? Então cantem lá. Povo, que povo é este? Este é o povo que vai cantar nos céus. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar nos céus. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá nos céus. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá nos céus. Os irmãos podem imaginar o que era mais de uma centena de pessoas por aquelas ruas a cantar isto, não é? As pessoas admiradas. Mas a resposta dava: e quem é este povo? Este é o povo que vai morar lá nos céus, não é? E Pedro diz aqui: nós que nem éramos povo, não éramos este povo que íamos morar lá nos céus. Mas hoje isso foi-nos assegurado, não é? Nós agora somos povo que não tínhamos alcançado misericórdia e agora alcançamos, não é? Essa misericórdia. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios é o último versículo do capítulo 20, exatamente. E já agora vamos ao versículo 19, porque está bem aqui neste contexto. Portanto, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. Fostes comprados por preço. E, digamos, Paulo usa aqui, numa outra epístola, neste caso aos Coríntios, a ideia de compra também. E os irmãos estão a ver como isto está tão relacionado com a adoção. Naquele processo de adoção havia uma compra simbólica, não é? Em que alguém estava interessado em ficar com uma determinada criança, como sua filha ou seu filho, e pagava um preço. Então, Deus pagou um preço para o nosso resgate. Nós fomos adquiridos por um preço. E pergunto, meus irmãos, que preço foi este? A morte de Jesus, não é? Ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser resgatados, não é? E nós que não éramos filhos passámos a ser, não é? Fomos comprados por bom preço. E deixem-me, meus irmãos, aqui dizer, neste contexto, nós éramos propriedade de Satanás. Será que isto vos choca? Nós éramos propriedade de Satanás. Era Satanás que, por causa da sua influência em nós, nos levava ao pecado, à desobediência de Deus. Jesus disse: nós não podemos servir a dois senhores, ou um ou outro. Nós não podemos servir a Deus e ao diabo. Ou servimos a um ou outro. Ou somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo.
Então nós temos que reconhecer isso e deixar que aquele que tem capacidade, deixem-me usar esta expressão, capacidade financeira, nos compre. E isso aconteceu. Nós fomos comprados por um bom preço. O diabo reclamava direitos sobre nós. E reclamava direitos sobre nós porquê? Porque nós éramos pecadores, voltados para o pecado, de certo modo, até podemos dizer, vendidos ao pecado. Estávamos dominados, mas que fomos então libertos disso, resgatados. E foi naturalmente isso que fez com que nós passássemos a ser recebidos como filhos de adoção. Vamos voltar a Romanos, capítulo 8, e vamos ver agora a questão dos direitos. Não é? Romanos, capítulo 8, agora versículo 16, diz: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Este testifica com o nosso Espírito significa o quê? É a confirmação. É o selo, a garantia. A palavra testifica traz consigo a ideia de alguém que está ali para comprovar, confirmar que é assim. Então, meus irmãos, se nós, e como lemos há pouco, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, e nós somos o santuário do Espírito Santo. Então, o santuário do Espírito Santo, e depois Paulo até acrescenta, que habita em vós. O Espírito Santo habita em mim, e ao habitar em mim significa o quê? Que eu, de facto, pertenço a Deus. Não é? Ele entrou em mim, Ele toma conta do meu ser. Meus irmãos, eu tenho estado a preparar até para uma resposta a uma questão que foi levantada, que o Pedro coligiu, que é a diferença entre opressão e possessão demoníaca. E possessão demoníaca, adiantando aqui só um pouquinho, é uma pessoa que está possuída, e neste caso possuída pelo demónio. Sem adiantar mais, porque eu depois vou responder isso num vídeo próprio, a questão do Espírito Santo em nós. Eu posso pegar nestas mesmas palavras, nesta mesma ideia e dizer que eu estou possuído pelo Espírito Santo. Devo estar. Mas o estar possuído quer dizer que ele toma conta de mim. Ele entrou em mim. A ideia de possessão tem exatamente a ver com isso. Digamos, há ali uma coisa, uma força que está a dominar. Quando a pessoa está possessa, não é? Ela está dominada. E neste caso, digamos, meus irmãos, nem todas as pessoas são possuídas pelo diabo. De modo nenhum. Terei tempo de esclarecer isso, mas isso não significa que o diabo não tenha influência sobre as pessoas. Não é? Mas quando o diabo fica de fora da nossa vida e deixamos que realmente o Espírito Santo entre, então é equivalente, na minha interpretação, a estarmos possuídos pelo Espírito Santo. E é daí que Paulo usa, e o irmão Mérico estava a tocar um pouco nisso, na carta aos Efésios, dizendo que enchei-vos do Espírito. Portanto, quando o Espírito me enche, eu sou controlado, esta é a expressão bíblica, eu sou controlado pelo Espírito. Eu ando pelo Espírito, ando na força do Espírito. É o Espírito que me domina, é o Espírito que me governa, é o Espírito que me ajuda a tomar as decisões. Não é? E digamos, esta é uma dádiva tremenda de Deus, que vem associada com, digamos, neste pacote de adoção. Os irmãos estão a ver? Eu fui adotado, mas podia ficar só por aí. Mas eu fui adotado e recebi o quê? Logo de imediato, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é penhor. Paulo escreve isso na carta aos Efésios. O Espírito Santo é penhor, é garantia. É a garantia de que nós recebemos aquele selo, aquela marca. Eu agora sou filho de Deus.
Sou filho de Deus por adoção, não é? Mas sou filho de Deus, tá? E não há dúvidas. Digamos, é como que um certificado. Quando uma criança nasce no seio de uma família, ela vem com o certificado de nascimento, não é? Certidão de nascimento. De que é filho de tal e de tal. Nascido no... Então, quando nós nascemos de novo, e esse novo nascimento acontece quando? Quando o Espírito Santo realmente nos convence. Lembram-se daquele diálogo de Jesus com Nicodemos? Necessário ter nascer de novo. Nascer de quê? Do Espírito. Então, quando nós nascemos do Espírito, há uma certidão de nascimento que fica registada lá no céu, não é? E o nosso nome fica registado no livro da vida, não é? Então, essa certidão de nascimento atesta o quê? Que eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. E sou filho de Deus por adoção. Agora, que garantias é que eu tenho isso? Eu não tenho aqui nenhuma certidão, nenhum documento para mostrar isso. Mas tenho uma coisa melhor. O Espírito Santo em mim. O Espírito Santo em mim. E o Espírito Santo em mim testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Esta é a garantia. Nós não precisamos de um documento escrito, ainda que o nosso nome esteja escrito no livro da vida lá no céu, e será aberto no tempo do juízo final, mas a garantia que eu tenho hoje é sentida por mim. Eu sinto que tenho o Espírito de Deus. Às vezes não consigo estar naquilo que deveria ser, que era completamente cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, digamos, começa a sentir-se um bocadinho apertado. E apertado porquê? Pela minha vontade, pelo meu temperamento, pela forma como eu quero conduzir as coisas. E o Espírito Santo começa a sentir-se assim um bocadinho encostado à parede. Que é para eu poder arranjar um lugar para quê? Para mim, para o meu eu. E é isso que Paulo também descreve numa outra carta, que é a carta aos Gálatas, das obras da carne e do fruto do Espírito. A carne lutando contra o Espírito. Quem é que leva de vencida? Aquele que for mais alimentado, diz muito bem. Eu posso alimentar a carne. E este alimentar a carne significa então o quê? Eu vou dando mais valor à carne. Eu vou deixando que a carne ganhe. Que a carne, de certo modo, leve de vencida. Não é? Ou o Espírito. Será que eu dou a primazia ao Espírito? Que eu deixo que seja o Espírito a controlar? Digamos, esta luta de que o apóstolo Paulo nos falava, digamos, há 2 semanas atrás aqui, que nós consideramos, não é? Miserável homem que eu sou, diz ele. Digamos, esta luta entre a carne e o Espírito está sempre lá. Não é? Mas, quando eu sinto isso e percebo isso, o que é que eu devo fazer? Dizer, Senhor, enche-me com o teu Espírito. É interessante, os irmãos lembram-se, o Espírito Santo só foi derramado a partir do Pentecostes. Mas no Antigo Testamento, alguns homens de Deus tiveram o Espírito Santo. Por exemplo, Davi. Davi foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo. E no Salmo 51, que é aquele salmo de confissão que ele faz, a dado passo ele diz, não retires de mim, ó Deus, o teu Espírito, e volta a dar-me a alegria da minha salvação. Por causa do seu pecado, o Espírito não foi retirado, mas o Espírito foi abafado. Foi encostado à parede. Não é? E por isso mesmo, a consequência direta disso é que Davi não tinha alegria na sua salvação, na sua comunhão com Deus, porque ele sabia que diante de Deus não estava bem. O tal Espírito que em nós vai dando esse sentimento de que nós estamos bem com Deus ou não estamos. Não é? Eu vou dar a oportunidade aqui a 2 irmãos, o irmão Júlio e o irmão Américo, que já tinham pedido palavras. Quando a gente diz, Senhor, enche-me
encher, ou estará o nosso eu muito cheio e ele diz, contigo não quero nada. A questão é assim, A questão que o irmão... se fosse nós devemos ou podemos fazer para que de facto isso aconteça, que por vezes pode acontecer, nós sentimos muito a vontade de ser cheio e ele não encontrar espaço. Então, colocou as coisas em termos que de facto têm a ver com um enchimento. Das duas, uma. Em primeiro lugar, nós precisamos de ter o Espírito Santo connosco e temo-lo a partir do momento em que deixamos que ele de facto entre e que toque na nossa vida. Mas acontece que em muitos crentes, muitas vezes, o Espírito Santo não está na plenitude. E aquilo que as pessoas têm o Espírito, mas não se estão a deixar controlar pelo Espírito. E, portanto, o Espírito ocupa, digamos, uma posição secundária de controle na vida da pessoa. De vez em quando a pessoa é espiritual. Estão a fazer entender? De vez em quando a pessoa é espiritual. Isto é, de vez em quando a pessoa faz alguma coisa que é orientada pelo Espírito, mas a maior parte das vezes não faz. E é controlada pelo seu próprio eu. Portanto, governa. É o seu temperamento, é a sua vontade, são as suas tentações as tentações que vão sendo cedidas e, portanto, o Espírito está lá, mas está relegado para um segundo plano. É aquilo que Paulo, no meu entender, refere na primeira carta aos Coríntios, no final do capítulo 2 e no princípio do capítulo 3, quando ele fala de que não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais. Porquê? Porque os crentes em Corinto, apesar de terem todos aqueles dons espirituais, ser uma igreja riquíssima espiritualmente, poderia ser, era uma igreja que vivia muito na carne. Isto é, permitia que as obras da carne, de certo modo, imperassem. E basta ler a primeira carta aos Coríntios, para nós vermos, digamos, o conjunto de problemas tremendos que havia naquela igreja. De uma igreja que tinha todas as condições para ser uma igreja tremendamente espiritual, mas não era por causa disso mesmo. Porquê? Porque dava mais vontade e mais campo à carne. Digamos, aquelas facções que havia, e que Paulo descreve no final do capítulo 2 e capítulo 3, aquelas facções, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou daqui, daquela, e Paulo pergunta, está porventura Cristo dividido? Digamos, quando Paulo coloca lá, eu sou daqui, eu sou daquela, não era a ideia de alguma simpatia. Não, alguns diziam, eu só sigo aquilo que Paulo ensinou. Eu sou como se fosse partidos. E partidos dentro da igreja é coisa que não pode haver. Porque, pelo contrário, é a unidade do Espírito. Deve haver unidade dentro da igreja. Isso não significa que todos tenham que pensar da mesma maneira e ai daquele que pense de forma diferente. Não é isso. Mas tem que haver unidade, tem que se chegar a consenso, tem que se chegar a um entendimento para que a igreja, de facto, digamos, busque toda ela a vontade do Senhor. Quem governa a igreja é o Senhor e não o pastor A ou o pastor B, o partido A ou o partido B. Não é? E isso era uma situação da carne, de viver debaixo da carne, sob a carne. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, é porque realmente ele sabe que às vezes nós, por tentações, por alguma coisa mais que acontece na vida, nós deixamos que seja o Espírito a ter a primazia, a estar no controle, a governar tudo. Eu posso colocar as coisas noutros termos, porque creio que serão mais familiares. Os irmãos conhecem, há um livro aí muito conhecido que é Em Seus Passos que Faria Jesus, certo? Se alguém não leu, vale a pena ler, eu recomendo. E em Seus Passos que Faria Jesus, no fim de contas eu posso resumir isto desta maneira. Aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu vou fazer, o meu comportamento, se Jesus estivesse aqui ao meu lado, era isso que eu iria dizer? É isso que eu faria? Então, a minha atitude tem que ser sempre nesta postura, Cristo está aqui ao meu lado. E eu estou a seguir, digamos,
a minha vida, o meu caminho, mas com a certeza de que Jesus está aqui ao meu lado. E se Ele estiver aqui ao meu lado, será que eu digo as coisas que tenho dito? Será que aquilo que eu estou a pensar vai ser levado para diante? Ou eu não vou ter que refinar este pensamento? Eu não vou ter que, de certo modo, repensar as coisas? Porque não é assim. Não é verdade, não está certo, não edifica, tudo isso. Então, quanto mais eu sentir e tomar isto para mim, de que Jesus anda ao meu lado, digamos como se fosse de braço dado comigo, para onde eu vou, Jesus vai. Aquilo que eu assisto, Jesus assiste. Aquilo que eu falo, Jesus vai ouvir. Meus irmãos, nós teríamos com certeza um comportamento diferente, muitas vezes. E isso, eu posso dizer, na prática, é a ação do Espírito Santo em mim. Porque o Espírito Santo não vai deixar fazer alguma coisa que Jesus não pudesse fazer, ou não pudesse participar. Está a ver a questão aqui? E eu deixaria para o irmão, deixaria para qualquer outro, deixaria para mim, digamos, esta postura e esta linha de orientação. A partir de agora, os irmãos assumam isto. Jesus está ao seu lado. Sempre. Jesus está ao seu lado. Então, quando disser alguma coisa, lembre-se isto, Jesus está a ouvir. Quando fizer alguma coisa, lembre-se, Jesus está lá. Certo? Quanto mais eu assumir isto e deixar que de facto o Espírito Santo controle, mais eu vou estando cheio do Espírito. E este encher-vos do Espírito que Paulo fala é exatamente isto, deixar que o Espírito Santo controle a minha vida, naquilo que eu digo, naquilo que eu faço, naquilo que eu penso até. E a Escritura diz, nós temos a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que deixar que os meus pensamentos sejam controlados, sejam governados por Cristo. Sejam filtrados deste modo. Será que aquilo que eu estou a pensar é o que Cristo pensaria nesta circunstância? Eu sei, meu irmão, meus irmãos, isto é difícil, mas é um desafio. Irmão Américo. Quando eu estava a falar na questão de as nossas obras más começam a tirar o lugar do Espírito na nossa vida, normalmente deve ser o apóstolo Paulo, como não recordo bem, mas parece que é o apóstolo Paulo, diz, não distingais do Espírito. Sim, é. Portanto, as nossas obras não devem ser demasiadas para que o Espírito saia de nós. Exato. O extinguir é abafar-se até chegar ao ponto em que... E a ideia de extinguir está relacionada com fogo, o que é interessante também, porque o Espírito Santo é fogo. Fogo naquele sentido, ele queima o nosso pecado, ele dá-nos um vigor, dá-nos uma riqueza espiritual e uma ligação espiritual muito grande, não é? E extinguir, a palavra que o apóstolo Paulo usa é a mesma que poderia ser usada para faço uma lareira, faço uma fogueira e depois vou extingui-la. Como é que eu vou extinguir? Vou apagar. Portanto, é a ideia de apagar o fogo. E aquilo que Paulo está a dizer é, não extingais, não apagueis, de tal modo que aquele fogo que o Espírito é, deixa de se fazer sentir. E eu, se não tiver também o fogo do Espírito, eu não tenho motivação, eu não tenho alegria, eu não tenho vigor espiritual. E fico muito fraquinho. Não é? O Espírito Santo traz força, traz esta dinâmica, leva-nos. E, digamos, isto manifesta-se muitas vezes quando vêm as tribulações, quando vêm as dificuldades. Não é? Eu aí, digamos... aguento, resisto os ataques de Satanás. Porquê? Porque o Espírito está comigo. Não é? Meus irmãos, vamos procurar terminar. Sim, irmão António. Diga. Não podemos encher um copo d'água se ele estiver cheio. Sim. Então eu também creio que o Espírito Santo não entra no coração que esteja cheio. Cheio de si mesmo. Cheio de si mesmo.
Mas nessa altura o que é que tem que acontecer? E é isto, é esvaziar aquele copo de nós, do nosso eu, para que o Espírito Santo possa entrar. O que acontece às vezes é isto, é que o nosso eu está lá, digamos, ocupa uma pequenina parte do copo, não é? E o Espírito Santo ocupa a grande parte. Mas às vezes aquela parte do nosso eu quer crescer. E crescendo o que é que faz? Vai sacudindo o Espírito, não é? E digamos, é esta luta aqui. Encheios do Espírito é exatamente isso. Mais e mais o Espírito a controlar a nossa vida e menos eu. Também quero dizer isto. O facto de nós sermos crentes e de o Espírito Santo ter entrado em nós não significa que tenhamos perdido a identidade. Nós continuamos a ser quem nós somos. Quando alguém se converte, é aquilo que é. O que é que o Espírito Santo, quando entra, vai fazer? Ele vai arrumar a casa. Ele vai pôr as coisas em ordem. Quando alguém se converte, normalmente nem tudo é mau na sua vida. Mas há coisas que o são. E essas precisam de ser arrumadas. E as prioridades muitas vezes precisam de ser ajustadas e às vezes até radicalmente alteradas. Mas, digamos, tudo isso vai sendo feito gradualmente e o Espírito Santo vai trabalhando em nós e procurando cada vez mais ganhar a primazia. Está na hora de terminar, mas versículo 17. E o versículo 17 é extraordinário em termos de direitos. Portanto, reparem, nós que não éramos povo, fomos adotados. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E agora, eu sou filho de Deus, o que é que isso me traz? Que direito é que eu tenho com isso? Porque a questão da adoção envolvia direitos, não é? Não apenas deveres, mas direitos. Que direito é que eu tenho? E se filhos, também herdeiros. Os vossos filhos... E acho que aqui ninguém tem filhos adotados, mas os vossos filhos são os vossos legítimos herdeiros. Quer tenham muito, quer tenham pouco. Mas, digamos, por morte, não é? Normalmente, por aí, por morte, aquilo que são os vossos bens passa para os vossos filhos. E por aí fora. Então, eu sou herdeiro de Deus. E reparem, é interessante isto. Eu sou herdeiro de Deus e quando é que eu vou receber a minha herança? Quando Deus morrer? Deus não morre. Jesus já morreu e morreu para conseguir esta herança para nós, não é? Para nos comprar por bom preço. Mas eu vou herdar quando acontecer o quê? Não a morte de Deus, mas a minha morte. A minha morte, não é? Eu vou herdar. E vou herdar o quê? A vida eterna. Não é? E vou herdar a vida eterna quando? De certo modo já tenho aqui alguma garantia. Mas quando acontecer a minha morte física, eu vou chegar à presença de Deus. E na presença de Deus eu vou ter o quê? Vida eterna, não é? Depois do dia do juízo final, quando houver a ressurreição dos mortos, ou aqueles que estiverem vivos, como Paulo diz, forem transformados no abrir e fechar de olhos, receberão um corpo novo que será imortal e que ficará para toda a eternidade. Quando se abrirem os livros, e se abrir o livro da vida, e o meu nome for lido, eu vou passar para quê? Para a eternidade, ou estarei na eternidade com o meu Deus até quando? Para sempre. Essa é a herança. Mas não é só essa. Digamos, todas as outras riquezas que estão associadas com a presença de Jesus e aquilo que Jesus vai ter, porque Ele vai receber o trono, nós iremos receber também. Há um aspecto interessante aqui, não é? Que é isto. Herdeiros. E herdeiros de quem? De Deus. E depois o que é que diz? Co-herdeiros com Cristo. Isto quer dizer o quê? Aquilo que Cristo, que é o Filho legítimo, vamos chamar assim, o Filho unigênito do Pai, vai herdar, eu também vou herdar.
E, meus irmãos, neste contexto de adoção, em Roma, isto era clarinho, era assim. Um filho que era adotado tinha os mesmos direitos que um filho que era legítimo. Então, eu que fui adotado, vou receber a mesma herança que o meu Jesus. Os irmãos podem encontrar bênção maior do que essa. Jesus, que é o Filho de Deus, vai receber da parte do Pai tudo. Isso significa que eu também vou receber parte desse tudo. Eu vou estar lá. Maior bênção, meus irmãos, não há. Isso leva-nos à alegria. E leva-nos também a sermos mais resistentes e determinados em fazer o quê? A vontade de Deus na nossa vida. Em deixarmos que o Espírito Santo nos guie. Porque nós não iremos receber bênçãos apenas na vida futura, iremos receber bênçãos hoje, ao longo da nossa vida e enquanto vivermos. Meus irmãos, próximo domingo continuaremos. Agora são horas de terminar.